Isso não é ficção científica. Os lugares que vocês estão prestes a descobrir são totalmente reais, formados não por efeitos especiais ou imaginação, mas pela mão silenciosa da natureza e pelo fluxo persistente do tempo. Neste planeta, ainda existem terras que nos fazem duvidar dos nossos próprios olhos, paisagens estranhas, grandiosas e misteriosas, tão impressionantes que parecem ter saído de um sonho. Das estradas sinuosas esculpidas em penhascos íngremes da Europa, às terras rochosas e vastas dos Estados Unidos, cada local revela uma nova camada de segredos da Terra que pensávamos conhecer tão bem. Há lugares que desafiam a própria gravidade. Há lugares onde o tempo parece parar em meio a um espaço infinito. E todos eles farão você se perguntar: isso é real? Se você adora jornadas de tirar o fôlego em terras desconhecidas, venha conosco. Agora, a aventura começa. Número 15. Caverna Son Joong, Vietnã. Nossa jornada começa no Vietnã, onde a densa floresta de Phong Nha Bang esconde o portal para outro mundo. No subsolo, fica a Caverna Son Joong, a maior caverna natural da Terra. É tão vasta que poderia abrigar um arranha-céu de 40 andares. E dentro dela, existe uma floresta subterrânea intocada, um sistema climático próprio e um rio que serpenteia por rochas antigas. A luz do sol entra por enormes dolinas, nutrindo árvores de até 30 metros que crescem totalmente no subsolo. As estalagmites imponentes chegam a 70 metros de altura, entre as mais altas já descobertas. Somente em 2009 a caverna foi oficialmente explorada, e até hoje, grande parte permanece intocada devido ao terreno desafiador. Apenas um pequeno número de expedições é permitido anualmente, tornando este um empreendimento para toda a vida. Cientistas confirmaram que a caverna pode criar suas próprias nuvens. Entrar em Son Joong é como entrar em um mundo perdido, intocado e além da imaginação. Número 14. Firefall, Estados Unidos. Mas se você pensava que a escuridão guardava mistérios, espere para ver o que o fogo e a luz do sol podem criar. Todo mês de fevereiro, uma ilusão espetacular aparece no Parque Nacional de Yosemite, o fenômeno Firefall. Por apenas alguns dias, ao pôr do sol, a luz atinge a Horsetail Fall no ângulo perfeito, transformando a cachoeira em uma torrente laranja avermelhada que parece lava, como se o fogo estivesse caindo pelo penhasco. Esse fenômeno só ocorre quando 3 elementos se alinham: Media, Clear Sky over Yosemite National Park during Firefall, Blue Sky above Horsetail Fall, céu limpo, neve derretida suficiente para alimentar a cachoeira e o ângulo exato do sol. O evento dura menos de 10 minutos, mas atrai milhares de visitantes e fotógrafos. Nas lendas nativas americanas, essa corrente luminosa é chamada de fogo espiritual. Firefall nos lembra que a natureza, com seu alinhamento perfeito, pode criar espetáculos mais maravilhosos do que qualquer efeito cinematográfico. Número 13. Lago Paisupok, Indonésia. Agora vamos mergulhar fundo, não no fogo, mas em um lago tão transparente que você se sentirá flutuando no céu. Escondido na floresta tropical de Sulawesi, o Lago Paisupok surpreende os visitantes com suas águas cristalinas como um espelho. Este lago de água doce natural se formou sobre uma base de calcário costeiro, permitindo que fontes subterrâneas ricas em minerais subam e mantenham a superfície da água quase perfeitamente calma. Com quase nenhum vento ou ondas, a superfície plana aumenta a sensação surreal. Troncos de árvores caídos são claramente visíveis sob a água, alguns ainda vivos graças a um sistema radicular único, um fenômeno raro. Os moradores locais acreditam que este lago é sagrado, protegido pelos ancestrais. Fotos virais recentes lhe renderam o apelido de lago mais azul da Indonésia.
Número 12. Lanzarote, Espanha. Através das águas calmas, chegamos a um lugar forjado pela fúria vulcânica. Lanzarote, uma das Ilhas Canárias, parece um mundo alienígena queimado. O terreno vulcânico vermelho, preto e laranja foi moldado por erupções violentas há mais de 15 milhões de anos. Mais de 300 crateras vulcânicas ainda existem, muitas delas quase intactas. O basalto poroso da ilha não retém água, o que significa que rios e lagos são praticamente inexistentes. Os habitantes sobrevivem coletando água da chuva e dessalinizando a água do mar. No espaço, a NASA classificou Lanzarote como o análogo terrestre mais próximo da paisagem de Marte. Apesar de árida e desolada, vinhedos únicos prosperam nas cinzas vulcânicas, provando que mesmo a terra nascida do fogo pode nutrir a vida. Número 11. Lago Hillier e Lago Rosa, Austrália. O Lago Hillier e o Lago Rosa, na Austrália, deixam os visitantes boquiabertos com seus tons de rosa chiclete incrivelmente vibrantes. Cercados pelo verde profundo da floresta e pelo azul do oceano, esses lagos salgados parecem obras de arte rebeldes da natureza. Acredita-se que a cor rosa venha de micro-organismos halófilos, que prosperam em ambientes hipersalinos, refletindo a luz e fazendo a superfície da água parecer um espelho coberto de doces. Não há corantes artificiais ou truques. Essa cor é pura magia da natureza. Um único olhar é suficiente para deixar uma impressão inesquecível. Número 10. Transfăgărășan, Romênia. A Transfăgărășan é frequentemente chamada de a estrada mais espetacular do mundo. Serpentando pelos Cárpatos, ela se estende por mais de 90 quilômetros e atinge quase 2.100 metros de altitude. Com mais de 50 curvas fechadas, declives acentuados e túneis inesperados, a estrada parece uma serpente prateada, rastejando pelas montanhas rochosas. Construída na década de 1970, sob o regime do ditador Nicolae Ceausescu, foi um projeto militar que custou milhares de vidas e mais de 6.000 toneladas de explosivos. Hoje, é o sonho de motoristas e motociclistas, e já foi elogiada pelo programa Top Gear. Número 9. Lago Spotted, Canadá. O Lago Spotted. No meio das pastagens secas da Colômbia Britânica, Canadá, existe uma paisagem que parece ter vindo de outro planeta. Este é o Lago Spotted, onde, no verão, a superfície do lago se transforma em uma paleta de cores gigantesca, coberta por círculos vibrantes de verde, amarelo, branco e marrom, sobrepostos como uma pintura abstrata feita pela natureza. Este fenômeno estranho é resultado da altíssima concentração de minerais no lago, especialmente sulfato de magnésio, cálcio e sulfato de sódio. No verão, quando a água evapora, os minerais cristalizam e revelam centenas de manchas redondas, cada uma formando uma mini lagoa com uma cor distinta, dependendo da sua composição mineral. Essas manchas podem mudar de forma e cor com a temperatura, a luz do sol e a quantidade de chuva, criando uma cena surreal, sempre em transformação e quase imprevisível. Em algumas áreas, a camada mineral é tão espessa que você pode caminhar sobre a superfície como se estivesse em uma crosta de sal cristalizado. Mas para o povo indígena, o Kanagan First Nations, este lugar não é apenas uma curiosidade. Eles chamam o lago de Kiluk, um lago sagrado que se acredita ter poderes de cura devido ao conteúdo mineral especial em cada uma de suas pequenas lagoas coloridas. Por muitos séculos, o Lago Spotted foi um local de peregrinação e rituais de cura para as tribos locais. Hoje, o lago é estritamente protegido e os visitantes só podem observá-lo de longe. No entanto, mesmo atrás da cerca, olhando para a superfície do lago cheia de padrões,
Você ainda tem a sensação de estar testemunhando uma mensagem antiga, escrita não com palavras, mas com cores e cristais minerais. Número 8. Salar de Uyuni, Bolívia. Imagine um lugar onde o chão se estende infinitamente em um branco imaculado, como um mar de neve congelada. E quando a estação chuvosa chega, ele se transforma em um espelho gigante que reflete o céu, apagando a fronteira entre o real e o ilusório. Esse é o Salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo, localizada a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, no altiplano boliviano. Com uma área de mais de 10.500 quilômetros quadrados, este lugar foi formado a partir de lagos pré-históricos que evaporaram há milhares de anos, deixando uma camada de sal com até 10 metros de espessura. Na estação seca, o sal forma padrões hexagonais naturais que se estendem até o horizonte. Mas na estação chuvosa, uma fina camada de água cobre a superfície, transformando este lugar no maior espelho natural da Terra, onde o céu e a terra se unem em uma cena onírica e indistinta. Não é apenas um paraíso para fotógrafos, o Salar de Uyuni também tem um enorme valor econômico, contendo cerca de 7% das reservas globais de lítio, uma matéria-prima crucial para baterias de carros elétricos e dispositivos eletrônicos. Quer você venha aqui para caminhar entre o céu e a terra, para se perder no silêncio, ou para observar as estrelas refletidas sob seus pés, este lugar oferece uma experiência incomparável. Número 7. Silfra, Islândia. Em Silfra, você pode nadar entre dois continentes debaixo d'água. Localizado na paisagem vulcânica gelada do Parque Nacional Thingvellir, este é um dos lugares mais únicos do planeta. Essa fenda subaquática foi formada pela lenta separação das placas tectônicas norte-americana e euroasiática, que se afastam cerca de 2 a 3 centímetros por ano. A água que entra em Silfra vem da geleira Langjökull e é filtrada por camadas de rocha basáltica por 30 a 100 anos, resultando em uma água tão pura que a visibilidade pode atingir 100 metros. A temperatura da água permanece gelada, entre 2 e 4 graus Celsius, o ano todo. Ao deslizar entre duas placas continentais, a norte-americana de um lado e a euroasiática do outro, você não está apenas mergulhando entre duas massas de terra, mas tocando uma rara fronteira tectônica acessível ao ser humano. Para muitos, Silfra não é apenas uma maravilha natural, mas uma experiência espiritual, onde você flutua entre o fluxo da Terra, entre o passado e o futuro. Número 6. Ilha de Hormuz, Irã. A Ilha de Hormuz no mapa é apenas uma pequena ilha na costa do Irã. Mas ao pisar em sua costa, todas as regras de cores e paisagens parecem desaparecer. A terra é de um vermelho profundo como vinho derramado. As falésias são vibrantes em laranja, roxo e amarelo, e as praias de areia brilham como se estivessem cobertas de purpurina. Hormuz parece a superfície de um planeta alienígena. Essa aparência surreal vem da diversidade de minerais. Solo vermelho rico em óxido de ferro, rochas roxas contendo manganês, sal branco intercalado com enxofre amarelo. Tudo se mistura em uma paleta de cores tão ousada que mesmo um artista teria dificuldade em imaginar. Em algumas praias, a areia vermelha se mistura com a água do mar, criando uma praia de sangue. Um fenômeno raro e impressionante. Os moradores locais, há muito tempo, usam um tipo de terra comestível chamada golak, para cozinhar, tingir e para cosméticos. Antigamente uma fortaleza estratégica na Rota da Seda, Hormuz agora se tornou silenciosamente um dos destinos mais misteriosos do planeta. Número 5. Deadvlei, Namíbia. No calor escaldante do deserto, onde o sol paira como um olho vermelho no céu,
existe uma terra que é ao mesmo tempo deslumbrante e assombrosa. Esse é o Dead Valley, localizado no coração do deserto do Namíbia. Aqui, antigas árvores de espinho de camelo, mortas há mais de 900 anos, ainda estão de pé, enegrecidas e imóveis em uma planície de argila branca, cercadas por dunas de areia vermelha de até 300 metros de altura. O silêncio estranho faz você se sentir como se estivesse entrando em um mundo pós-apocalíptico, onde o som e a vida foram congelados para sempre. Antigamente, Dead Valley era um oásis alimentado pelo rio Salchar. Mas quando a areia se moveu e bloqueou o rio, a vida foi completamente interrompida. O clima é tão seco que micro-organismos não conseguem sobreviver, fazendo com que as árvores mortas não se decomponham, transformando-as em esculturas de madeira petrificada. Sob a luz solar intensa, as sombras das árvores se estendem sobre a planície branca, contrastando fortemente com o céu azul profundo e as dunas de areia vermelha brilhante, criando uma paisagem surreal e assombrosa, como se o tempo tivesse parado para sempre. Uma obra-prima surreal, intocada pela mão humana, sem canto de pássaros, sem som do vento, apenas a quietude solene da natureza, contando uma história de vida, morte e beleza que transcende até a destruição. Dead Valley não é apenas uma maravilha geológica, mas um lembrete poderoso de que a natureza pode transformar a decadência em arte eterna. Número 4. Trollstigen, Noruega. Trollstigen, também conhecida como a Estrada do Troll, é a estrada de montanha mais dramática da Noruega. Uma faixa sinuosa com 11 curvas fechadas, esculpida nas antigas rochas glaciais. Construída em 1936, a estrada serpenteia por penhascos íngremes, cercada por cachoeiras, névoa e picos imponentes. Ela sobe a uma altitude de mais de 850 metros e é tão estreita que os veículos frequentemente precisam rastejar devagar, quase como se estivessem andando. A lenda diz que os trolls costumavam vagar por esta terra, dando à estrada seu nome mítico. No inverno, Trollstigen fecha devido à neve e aos desabamentos, mas no verão atrai motoristas, ciclistas e fotógrafos em busca da beleza selvagem da Noruega. No topo, o ar é rarefeito, o silêncio é imponente e a vista é inesquecível, onde a natureza desafia a coragem e recompensa com a grandiosidade. Número 3. Monte Rinjani, Indonésia. Na ilha de Lombok, entre a névoa e o mito, o Monte Rinjani se eleva como um gigante adormecido. Com mais de 3.700 metros de altura, é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, onde o nascer do sol traz uma sensação de santidade. Quando o sol rompe as nuvens, a luz dança sobre as águas verde esmeralda do Segara Anak, o lago da cratera aninhado dentro da caldeira. Diz a lenda que o lago é o lar dos deuses, e até hoje, devotos hindus sobem às suas margens para oferecer orações e oferendas por boas colheitas. A caminhada é íngreme e desafiadora, mas cada passo é recompensado com vistas incríveis, onde terra, fogo, água e céu se fundem em uma sinfonia espetacular. Número 2. Beast Badlands, Estados Unidos. No deserto silencioso do Novo México, uma terra nebulosa se revela como uma paisagem de outro planeta. É Beast Badlands, um labirinto de torres de rocha bizarras, domos de arenito e hoodoos retorcidos esculpidos pelo tempo e pelo vento ao longo de milhões de anos. Ao amanhecer, as formações rochosas mudam de cinza claro para vermelho escuro e dourado, criando uma pintura onírica. Antigo leito marinho, este lugar ainda esconde fósseis de plantas e criaturas marinhas extintas. Ao longo de milhões de anos de erosão, Beast se tornou um imenso museu ao ar livre da história da Terra, onde cada crista e pilar de rocha conta uma história gravada na pedra.
Aqui, o silêncio reina. Apenas o vento sussurra pelos cânions, dando a sensação de estar na fronteira entre a realidade e outro mundo. O Fly Geyser, em Nevada, parece ter vindo de um planeta distante, mas nasceu de um acidente. Em 1964, uma perfuração geotérmica acidentalmente atingiu uma bolsa de água pressurizada. O resultado foi um pequeno geyser que começou a funcionar, e com o tempo, a água rica em minerais construiu os montes vibrantes de vermelho, azul e amarelo. Micro-organismos termofílicos se fixam na superfície, criando uma paleta de cores surreal. Com cerca de 3,5 metros de altura, o Fly Geyser jorra continuamente água quente a até 1,5 metro. Embora acionado acidentalmente por humanos, agora ele funciona como um ser vivo, crescendo, mudando e brilhando. O geyser está em propriedade privada, mas pode ser visitado através de tours ecológicos guiados. É uma rara intersecção entre a natureza e o erro humano, provando que, às vezes, até os erros podem se tornar maravilhas. Nosso planeta é muito maior do que podemos imaginar, e as maravilhas que você acabou de explorar são apenas uma pequena parte das inúmeras belezas que existem por aí. De desertos silenciosos, lagos surreais, vulcões majestosos, a paisagens que parecem ter vindo de outro planeta, tudo nos lembra que a natureza sempre será a maior artista. Cada lugar não é apenas uma bela paisagem, mas também uma história de tempo, de transformação, do poder silencioso, mas persistente da Terra. Quando estamos diante de tais cenários, percebemos o quão pequenos somos, mas também a sorte de testemunhar uma beleza além da imaginação. E este é apenas o começo. O mundo ainda guarda inúmeros mistérios esperando para serem descobertos nas próximas jornadas.